vamos assistir agora momentos de dança, louvor e adoração ao eterno nosso Deus. São pessoas de várias partes do Brasil que estiveram em Curitiba conosco em nosso último concílio de 2005 e adoraram ao eterno. Esse trabalho está gravado em DVD. Se você tiver interesse em adquirir, entre em contato conosco. E aí, está gostando do programa? Veja bem o que o Salmo 149, versículo 3 diz. Quero que saibam louvar seu nome com alegria e dança, e com pandeiros e harpas entoem-lhe melodias. Daqui a pouco, mais dança israelita em louvor ao eterno nosso Deus. Fique conosco. Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. Nós vamos analisar hoje a Parashá Ekev, que trata um pouco da obediência, das bênçãos e também dos mandamentos. Parashá. Conosco, Rosh Ezra, que vai nos explicar agora um pouco do que significa Parashá e também Ekev. Shalom Aleichem, amado telespectador, paz seja contigo. Em primeiro lugar, nós devemos dizer que a palavra Parashá, no hebraico, significa porção, fragmento, fração de alguma coisa. Então, nós, o povo de Israel, dividimos a Torá em 54 porções que são estudadas em tese ao longo de 54 semanas que compõem o ano judaico. Cada uma dessas porções, divididas em 7 leituras chamadas de aliot, que são 7 fragmentos de pessoas que leem publicamente essas palavras, nos trazem um ensinamento com os quais utilizaremos para meditar ao longo da semana. Então, em todas as sinagogas do mundo, no mesmo sábado, no mesmo dia, estamos estudando a mesma porção dos livros da Torá, da lei de Moisés, do Pentateuco. No caso, a Parashá, a porção de Ekev, ela está no livro chamado Devarim, ou conhecido mais comumente como Deuteronômio, que compreende ali as últimas palavras de Moisés. E a palavra Ekev significa pois que, ou também de modo que, ou mediante algo, ou seja, ela é uma palavra que exprime uma ideia de condição. E ao longo dessa meditação, nós vamos falar sobre isso. Deus dá a Israel algumas condições para que ela seja abençoada, para que ela obtenha as bênçãos de Hashem, né? E vai falar também da terra e de como eles poderiam permanecer naquela terra por longo tempo, ou seja, através do cumprimento desses mandamentos. Esse é o foco principal da Parashá de Ekev. E por falar em obediência e mandamentos, também conosco Rosh Ishai ben Yehudá,
que agora vai tecer alguns comentários a respeito de obediência e também mandamento baseados dentro da Parashá Ekev. É interessante nós notarmos nesta Parashá, nesta porção semanal da Torá, um assunto até atual. Hoje se fala muito no mundo, né, aí fora, no mundo cristão, em bênçãos. E é o que o povo corre mais atrás, é de bênçãos. Exato. Né? Meios de obter uma coisa ou outra, ou prosperidade material, ou a cura de uma enfermidade, a libertação de qualquer coisa, né? Então o povo corre atrás disso. Eu quero lembrar que Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ele falou que os gentios buscam muito por estas coisas, por bênçãos. Exato. Agora, se nós voltarmos a nossa atenção para esta Parashá, para esta porção que está no livro de Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, começando do versículo 12, diz o seguinte: E será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Então nós vemos aqui o quê? Já, claro, nós vamos ter mais bênçãos, né? Decorrentes da obediência. Então é lógico que a bênção, que nós não somos merecedores das bênçãos. Mesmo que obedeçamos a Hashem, ao Eterno, ou ao Deus de Israel, nós não somos merecedores das bênçãos. Mas é o que o Eterno disse: se obedecerdes os meus estatutos, os meus juízos, então o Eterno te abençoará e te multiplicará. Daí por diante. Então, as bênçãos estão vinculadas à obediência que nós praticamos à palavra do Eterno. Essa foi a palavra dele com respeito a isso. Realmente, como o Rosh Ishai já comentou agora há pouco, no mundo hoje, as pessoas correm atrás de bênção, procuram a prosperidade, procuram ser abençoadas, pensando dar um valor monetário em troca dessas bênçãos. Pelo que nós vemos dentro da Torá, Rosh Ezra, isso se consolida, se confirma, isso é mesmo assim? O grande problema das pessoas, Zaquim Lumière, como eu sempre digo, né, existe uma espécie de fé que mais se parece com um fast food. O que é um fast food? É um lugar onde nós vamos comer e você escolhe ali determinados itens que você quer comer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Então, no mundo religioso atual, o que nós vemos é um destaque fundamental para determinados itens da Torá, por exemplo, né, as questões que envolvem o dízimo, que é um mandamento, a gente concorda com isso, praticamos isso, mas que não é o único mandamento da Torá, muito pelo contrário, né? Ali nós vamos ter, por exemplo, as leis relacionadas à alimentação, nós vamos ter as leis relacionadas aos dias que podemos e que não podemos trabalhar, as leis relacionadas à pureza familiar e todas as outras coisas que envolvem a prática de um ser israelita. Vale ressaltar que as bênçãos, elas estão ligadas diretamente à pessoa do pai Abraão. Quando Deus estava falando ali àquele povo através de Moisés, ele estava falando ao povo de Israel. Ele estava baseando em todo o seu argumento naquilo que ele havia prometido aos pais. Olha, é por causa dos vossos pais, não é por causa da retitude do vosso coração que eu vos introduzo na minha terra, na terra que eu jurei aos vossos pais, mas porque, em primeiro lugar, eu fiz um pacto com os teus antepassados. Em segundo lugar, as nações que da onde vocês estão tirando são nações más, obstinadas, que não querem seguir o meu nome. Então, as bênçãos estão ligadas à prática da Torá, em primeiro lugar, e ao povo de Israel, ou seja, ao fato de alguém pertencer ao povo
que é alvo das palavras de Deus. Então não adianta o indivíduo acreditar que simplesmente abrindo a Torá, sem fazer parte do povo de Israel, e pondo ou tentando pôr em prática esse ou aquele mandamento, ele vai conseguir obter um resultado satisfatório. Não é isso que a Torá está dizendo. A Torá está falando para um povo, ou seja, em primeiro lugar, pertencer ao povo. Em segundo lugar, praticar os mandamentos. Seria Rosh Ezra e também Rosh Ishai semelhante a uma família em que o pai trabalha durante o mês, procura prover a família com seu sustento, com a educação, com todas as necessidades que são básicas, inclusive até o lazer, mas os filhos não fazem nada, não dão nada em troca por isso. O nosso Deus trata desta forma, de oferecer todas as coisas que são necessárias e não cobrar nada em troca. Uma vez que o povo de Israel, quando saiu da escravidão no Egito, fez uma aliança com o Eterno nosso Deus, o Eterno fornece toda a subsistência do povo, e inclusive as bênçãos. Eu acho até um pouco perigoso a gente falar em troca, porque hoje é que o povo mais faz, é troca. E é justamente este ponto que eu gostaria de focalizar. As pessoas, na verdade, acham que Deus... Eu acho que Deus seria um Deus muito fraco, né? Se ele cedesse a todos os meus desejos simplesmente porque eu quero dar alguma coisa, né? Porque eu posso dar lá uma casa, um carro, né? Ou seja, qualquer outro bem material que eu tenho, e em contrapartida ele vai me dar não aquele valor daquele bem, mas algo de muito mais valor, porque senão não teria sentido, né? Então, eu acho que essa atitude de oferecer, fazer promessas para Deus, de dar coisas materiais para Deus, para receber em troca da parte de Deus alguma coisa, é próprio de gentios mesmo, né? Os pagãos, por exemplo, são aqueles que têm um Deus para servi-los. Nós temos dito aqui no programa que a diferença entre o Deus de Israel, o Deus do nosso povo, e os deuses, uma das diferenças é esta, que o nosso Deus quer que nós o sirvamos. E o Deus das pessoas, dos povos, é um Deus que está ali para servi-los. O que você quer de mim? Quer bênção? Quer isso? Quer aquilo? Eu estou aqui para isso. Essa é a diferença do nosso Deus. Agora, é óbvio que o nosso Deus, ele dá os seus mandamentos para nós. A gente tem dito aqui neste programa que o objetivo dos mandamentos de Hashem é nos santificar, nos separar dos demais povos. Até que a gente quer esclarecer para o nosso telespectador que os mandamentos realmente são para o Eterno. São para o povo de Israel, digo. Né? Porque é o único povo com quem ele fez uma aliança, um pacto, é com o seu povo. Né? E os mandamentos objetivam separar, santificar, separar o seu povo de outros povos. Então esse é o objetivo. E em obedecermos aos seus mandamentos, e não apenas a um mandamento, nós somos abençoados. Em desobedecermos os seus juízos, os seus mandamentos, os seus estatutos, nós somos também amaldiçoados. Nós vamos sofrer consequências. Aliás, eu acho que esse é o tema da próxima Parashá, as bênçãos decorrentes da obediência. Mas mesmo dentro desta Parashá, nós encontramos diversas bênçãos, e na sequência dessa leitura que nós fizemos neste momento, nós vamos encontrar o que é necessário para nós, ou o que advém, melhor dizendo, para nós, em função da nossa obediência aos mandamentos propostos pelo Eterno nosso Deus. Nós sabemos que nada do que o Eterno determinou para nós foi em vão. Não foi nada sem razão. Era para a nossa santificação. E eu gostaria, até o Rosh Ezra, que nos comentasse ou fizesse um breve comparativo, um mandamento que no Eterno deu para nós, povo de Israel, para que nós cumpríssemos, e que nos faz diferente
de todos os gentios que existem hoje. Em primeiro lugar, né, o Shabat. Acho que o mandamento que mais nos ressalta como povo é o mandamento do Shabat, um dos que mais nos ressalta. Certo. O povo judeu, toda parte do mundo, em toda a sua história, foi sempre conhecido por guardar o sábado, né? Existem outras religiões, né, outras vertentes religiosas modernas que também guardam o sábado, mas não da maneira como o povo de Israel guarda, dando a ela um caráter litúrgico diferenciado, um caráter devocional diferenciado. A gente costuma dizer que mais do que o povo judeu ter guardado o Shabat foi quem guardou o povo de Israel. Outros mandamentos, por exemplo, aquilo que comemos, Hashem nos diz: eu faço separação entre vocês e os demais povos. Por isso vocês devem fazer separação entre o puro e o impuro, entre o que se pode comer e o que não se pode comer. E aí nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, Deus, através de uma visão, falando a Pedro, onde ele comparou os gentios a animais impuros e os filhos de Israel a animais puros. Ou seja, isso também nos ajuda a diferenciar. Nós temos também mandamentos mais visuais, os tzitzit que usamos como forma de nos fazer lembrar dos mandamentos, o talit que usamos como uma forma de nos cobrirmos com esses mandamentos, mandamentos que nossos sábios nos deram como a kippá para atestar nossa humildade a Deus e outros. Todos os itens da religião judaica dizem respeito a essa separação. Aliás, o princípio máximo do judaísmo é esse: separar o santo do comum, ser diferente dos demais, ser igual ao Deus de Israel. E o Rosh Ezra comentou agora a respeito de tzitzit. Nós vemos que tzitzit se encontra na terceira parte do Shema que nós rezamos, e essa terceira parte se encontra na Parashá Shelach, que se encontra também dentro do livro de Bamidbar. Mas voltando, nós temos também dentro desta Parashá a segunda parte do Shema, e que fala alguma coisa a respeito dos mandamentos. E a segunda parte nós vamos estar analisando então no próximo bloco. Fique conosco.